Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Vamos falar um pouquinho no programa de hoje sobre as coisas de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto que está tão sofrido, está tão doído, mas que vai dar certo. Nós vamos sair dessa e eu trouxe aqui uma figura importantíssima de Ribeirão Preto que ajuda, que faz, que fala e está sempre presente nas coisas de Ribeirão Preto. Dr. Brasil Salomão, muito obrigado por nos atender e estar aqui conosco no programa de hoje. A satisfação é toda minha pela excelência das companhias que eu tenho. E o Dr. João Marcos dos Santos, jornalista, que vai nos ajudar aqui. Doutor, eu fiz uma entrevista recentemente com o prefeito Duarte Nogueira, um mês de prefeitura, depois eu fiz com o presidente da Câmara, o Rodrigo Simões, e ambos salientam ações e sintomas, né, depois daquilo que foi apurado pela Operação Servandija da Polícia Federal, parece que vem uma nova Ribeirão Preto aí para frente. O senhor sente assim, não? Olha, eu tenho esperança que seja assim. Não vejo a curto prazo possibilidade de grandes mudanças, seja pela deficiência do ingresso de recursos, pela dificuldade do país e repercute na Receita Municipal, seja pela necessidade de coisas muito urgentes que devem ser feitas, menos importante até o buraco que ficou em todas as nossas ruas. Mas problema de saúde, educação, segurança na área municipal, acho muito difícil a curto prazo, por toda a boa vontade que possam ter os governantes e capacidade, apesar de eu ser do PT, tenho admiração pelos que estão aí, eu não vejo a curto prazo possibilidade de voltarmos a ter uma vida de cidade, aspas, Califórnia brasileira. Pela experiência do senhor, o estrago que foi feito, o abandono que a cidade se encontrava e ainda se encontra, porque é o início de uma nova prefeitura. Quanto tempo para, não diria nem recuperar totalmente, doutor Brasil, mas voltar a uma velha e boa forma? Eu não conheço a fotografia oficial de tudo que possa estar aí pendente de soluções. As notícias são por cima. A imagem que eu tenho, primeira gestão da prefeita Darcy Vera, achei excelente. Nos manteve a AgriShow, o Stock Car, coisas que promoveram a cidade em todos os níveis, trouxeram recursos para a cidade. Acho que no segundo mandato aconteceram fatos que estão sendo revelados aí, muito preocupantes. A hora que a Secretaria da Fazenda, e isso vai depender mais dela, conseguir levantar um retrato melhor, aí a gente poderia fazer uma previsão. Mas eu não acredito que em 4 anos se recupere pelo menos daquilo que nós estamos vendo e ouvindo na imprensa. Dificuldades extremas. O senhor fala da primeira conta da ex-prefeita, do primeiro mandato da ex-prefeita, mas já teve conta rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara Municipal do primeiro mandato dela. Isso agora, porque todas as outras contas foram aprovadas. O primeiro e segundo ano dela foram aprovados. Foram aprovados. A Câmara pegou um momento político. Agora, por outro lado, uma coisa muito boa para Ribeirão Preto. A Câmara foi renovada. Pessoas ali que têm um caráter investigativo muito forte, o vereador Lincoln, por exemplo. O Jorge faz parte aqui do nosso canal, né? Pois ele tem sido, ontem mesmo, eu vi que ele foi o único dos vereadores que compareceu junto à empresa que está fazendo o asfalto aí, remendando o asfalto, da forma imprópria, até sem tirar a panela em volta, e constatou que a firma foi constituída em 18 de novembro de 2016. Não tem nenhuma experiência. Eu vi essa denúncia do Lincoln na Câmara, eu acho que aqui num dos canais de televisão, canal 22. Então, eu acho que a Câmara renovada, apurando e trazendo outras notícias que talvez ainda o próprio município não conheça, a prefeitura, vai ser um passo importante para a recuperação. Mas não acredito que seja a curto prazo. O senhor citou a Câmara Municipal. Na esfera federal, doutor Brasil, muito se falou num calcanhar de Aquiles na dinâmica política do Brasil, que é o chamado
presidencialismo de coalizão, né? Ter que agradar, ter que não só a boa política, mas também uma queda de braço muito viciada, no caso do governo federal, com Câmara dos Deputados, com o próprio Senado. E o prefeitismo de coalizão, doutor Brasil, que a língua portuguesa me perdoe, esse não é um modelo que gera ineficiência, doutor Brasil? Olha, o senhor é um jornalista que eu tenho muito respeito pela sua passagem entre nós, pelo que o senhor já fez, mas eu ainda prefiro um parlamento funcionando mal do que não termos parlamento, porque eu vivi a ditadura de 64, terrível, quando o Congresso foi fechado. Realmente o que nós temos hoje é um sistema misto parlamentar e presidencialismo. Nós não temos um presidencialismo puro. E tanto o governante como a sua equipe dependem necessariamente da Câmara. O fenômeno que está acontecendo em Ribeirão Preto talvez dê força a essa preocupação que o senhor traz na sua pergunta. A Câmara ressuscitou um direito que ela tinha e que eu acho que a última vez foi usada foi quando o Morandini era presidente da Câmara, deve fazer mais de 20 anos. A edição de decretos legislativos com força constitucional para revogar decretos do Executivo que entende a Câmara sejam contrários aos interesses do município. Então o senhor veja que a dificuldade vai aumentar. E me parece que ontem foram aprovados 2 decretos legislativos revogando os 2 decretos do prefeito Nogueira. Que é a água e a luz. Aí na mesma avenida, aí, no mesmo rumo e no mesmo sentido, como é que o senhor viu esse aumento de 22 para 27 vereadores na Câmara? Achei ótimo. Escrevi quando se fez aquele movimento, o pessoal na Câmara, na rua, escrevi um artigo, foi publicado no Jornal Diário e outro jornal de bairro aqui, não me recordo, acho que não me lembro o nome agora, dizendo que eu queria, acho que 27 ainda era uma forma boa de capilarização, podia se aumentar. O que eu pedi é que houvesse qualidade nos eleitos. E fiquei muito surpreso, porque no dia seguinte eu li no jornal A Tribuna um artigo do Zé Fernando Chiavenato, que é uma metralhadora, ele atira em Deus e todo mundo, dizendo que ele queria 100 vereadores desde que funcionassem bem também pela capilarização. Então sou favorável, acho que 27 representa bem uma cidade com 700 mil habitantes. Vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutor Brasil, a influência que a Câmara Municipal apresentou já no final do ano passado, quando aqueles 9 vereadores foram afastados pela operação da Polícia Federal e do GAECO, trouxe uma presidente que ocupou de uma maneira tampão a presidência da Câmara lá, e ali já começou, curioso, né? É sintomático quando você é pressionado, o político é pressionado, parece que sai coisas boas. Então, definiram que só poderiam ter definitivamente, no máximo, 5 assessores na Câmara. E não é mais aquela farra de pôr quanto quer. Definiram que acabariam com o RTI, o regime por tempo integral. Foram passos importantes dentro de uma idoneidade, dentro de um espelho que pode significar a Câmara Municipal, né? Não, foi importantíssimo isso, até porque sempre nos agrada receber notícias desse tipo. Eu acho que a vereadora Berenice se ouve muito bem, primeiro pela coragem de assumir quando não estaria obrigada naquela circunstância, e depois assumir o próprio Poder Executivo frente à renúncia do então vereador Marinho. Mas a postura dela realmente trouxe notícias muito boas e encorajadoras. Acho que merece o cumprimento.
O que me preocupa muito foi a violência do judiciário contra os 9 vereadores. E olha que entre os 9 tem alguns com os quais eu tenho, além de não ter relacionamento, tem até animosidades recíprocas de lado a lado. Mas houve arbitrariedade, não havia motivo para prisão, para condução coercitiva, para o farol que foi jogado em cima de tudo isso. A pessoa, nesse país, tem que vivenciar a inocência presumida. Ele só pode ser privado da liberdade, que é um bem tão importante, depois que se provar efetivamente que ele procedeu mal. Então, contra a prisão, etc., fui contra. Contra o afastamento temporário, para impedir que fizessem manobras que poderiam dificultar o trabalho policial, tudo bem, mas faço essa observação, sou totalmente contra as prisões, inclusive da própria prefeita. Brasil com Lava Jato... Qual Brasil? Doutor Brasil ou Brasil República Federativa? República Federativa, ou pelo menos tentamos ser. Brasil com Lava Jato, Ribeirão Preto com Sevandija. Há um clima de muita judicialização, doutor Brasil? Terrível. Nós estamos vivendo a supremocracia. O Poder Judiciário, lá atrás, há 10, 15 anos, invadiu muito decisões da área do Legislativo e nós indevidamente aplaudimos, porque realmente havia condutas irregulares nos nossos legislativos todos, municipais, estaduais, distritais de Brasília e federal. Só que parece que o Poder Judiciário tomou gosto por isso. E hoje, um prefeito que é eleito, eu sabendo que ele gosta, por exemplo, de fazer festa de carnaval. Se ele vai fazer a festa de carnaval, vem o juiz e diz que não pode. Não tem sentido isso. Essa invasão, judicialização, e o termo é esse mesmo que o senhor usou, mais que adequadamente, está representando um momento muito perigoso. A ditadura do judiciário é a pior que todas pode existir. Doutor, vou pegar aí o senhor deu uma pingadinha aí, agora vou pedir um pouco mais de propriedade. O senhor falou da atitude do Marinho Sampaio, na época em que ele era vice-prefeito e, teoricamente, ou pela legislação, ou pela lei, sei lá como é que é o jeito correto, o senhor é que manda aí no negócio, ele deveria assumir a prefeitura e se recusou. Ele teria o direito de assumir e exerceu o direito de não assumir. E o que o senhor achou institucionalmente dessa atitude dele, não a real atitude dele, porque a real atitude não aceitei, até logo, obrigado, direito dele e está tudo, mas institucionalmente, o que pode ter significado isso no Ribeirão Preto? Olha, eu nunca votei nele, pode ter repercutido no seu eleitorado alguma decepção, mas a gente tem que lembrar, dentro ainda desse conceito aqui de poder executivo e parlamentos, de que o vice nesse país não é eleito. O voto não vai para o vice. Ninguém vota no Lula porque fulano é o vice do Lula. Ninguém votou na Darcy porque o vice era o Marinho. Então, é uma posição assim. É o direito dele de assumir, é um direito que ele pode ter exercido ou não. Eu, se fosse o vice, teria assumido, mas sem dúvida nenhuma, porque deveria satisfação ao meu eleitorado que acompanhou em outras gestões na Câmara. E o momento que a cidade mais precisa dele, doutor Brasil. Exatamente. Nesse aspecto, eu teria assumido, mas respeito que ele exerceu um direito dele, até que com vistas a novas campanhas de vereador. Provavelmente no eleitorado dele não deve ter refletido, porque ele se elegeu, né? Exatamente. Não deve ter tido nenhum peso tão importante, porque ele se elegeu vereador, então não foi nada significativo. Exatamente. E o eleitorado dele é muito forte em Bonfim Paulista. Né? Porque de onde ele é, a raiz Exatamente, é muito forte e possivelmente ele tenha feito trabalhos interessantes em favor da comunidade. E, então, realmente não repercutiu tanto, mas parece que ele foi menos votado do que em outras vezes. Falando agora de eleitorado, pela experiência do senhor, diante de tantos escândalos, a flor da pele, né, o país inteiro pulsando, Ribeirão Preto também, infelizmente, o eleitor sai mais maduro, está mais consciente. O que o senhor vê lá na frente, já que até pouco tempo a gente sempre percebeu que o eleitor brasileiro é muito suscetível, ainda tem voto de cabresto, por mais incrível que isso possa parecer, é manipulável. O pessoal está mais maduro agora, mais calejado, doutor Brasil? Olha, dependendo da faixa social e econômica. Não acredito que isso tenha tido repercussão
em todas as classes. Até porque nós ainda temos feudos no norte e no nordeste do país que não têm o menor conhecimento de conduta certas ou erradas. Nem informação. Nem tem. informação. Mas acredito que em determinadas camadas, sobretudo as de panelas cheias, não as de panela vazia, que ainda não foram à rua, teve alguma repercussão assim muito dirigida para centro ou mais para até a direita, o que aí me desagrada um pouco. Eu vou chamar nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. O que você vê e sente, reproduzimos com fidelidade no papel. Em revistas, livros, catálogos, tabloides, agendas, calendários, embalagens e impressos customizados. A criatividade não tem limites. O nosso desempenho também. Você imagina, a gente imprime. São Francisco Gráfica e Editora. Ligue 2101-4151. O maior e o mais completo parque gráfico do interior. Se você andou procurando fechaduras diferentes para o seu ambiente e encontrou todas as portas fechadas, bem-vindo a Blim Blim. Blim Blim Fechaduras. Únicas como você. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o último bloco do programa. Uma pena, porque o Dr. Brasil sempre é aquela figura extremamente lúcida, clara e sempre nos corrige e nos orienta. Mas antes de voltar, eu quero falar do hospital da Unimed, que em 2016 recolheu mais de 16 toneladas de materiais para reciclagem. A gente sempre disse do trabalho que foi feito desde o projeto desse hospital, que era um hospital muito programado para ter todo um conceito e um andamento não só médico-clínico, mas também ambiental, a responsabilidade ambiental. Dr. Álvaro Truitt, presidente da Unimed, nos disse que existem protocolos internacionais que são obedecidos rigorosamente pela Unimed, e isso a gente costuma dizer e pode garantir que faz até melhorar índices de infecção hospitalar, tornando muito baixo isso no hospital da Unimed por conta desses cuidados. Então você que tem Unimed, você está feliz, você sabe disso e sinta-se bem. Então, Brasil, Ribeirão Preto, eu quero falar sobre a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. O senhor viu a Associação Comercial e Industrial nos áureos tempos, a Associação Comercial e Industrial atuante, a Associação Comercial forte, com pessoas dedicando, etc. Tal, e eu estou percebendo uma associação comercial meio frágil nos últimos anos, parece que meio ausente. O que o senhor tem percebido disso? O nosso escritório é associado da Associação Comercial, participamos de alguns eventos lá, principalmente quando as palestras são de interesse da comunidade, mas parece que perdeu sim um pouco de presença na comunidade. Quem sabe agora com uma candidatura nova de industrial da cidade, tradicional industrial da cidade, ela volte a ocupar. Me lembro que quando o Palocci foi prefeito e o Magione era o presidente da Associação Comercial, pela primeira vez as duas entidades se uniram em favor da cidade. E muito se fez pela cidade. E muito se fez, foi importantíssimo aquilo. A ponto até que depois o Magione, em outra candidatura, acabou fazendo parte da chapa do Palocci, que também foi eleito. Essa junção seria muito importante para a cidade, mas parece que ela esmoreceu e acredito, porque conheço um empresário que está se colocando para assumir, que essa força dela como quarta ou quinta potência política e social da cidade volte a acontecer. Tenho muita esperança e é muito importante. Eu falo que a associação comercial poderia, nesses descasos que aconteceram na prefeitura agora recentemente,
a associação comercial poderia ter um papel muito importante e talvez decisivo para que não chegássemos a esse ponto. De sentinela até, né, Edio? E principalmente naquelas coisas, até do centro, calçadão, que está lá há 4 anos. Inacreditável, aquela coisa lá, enfim. Mas e o Ministério Público, doutor Brasil? O Ministério Público tem poder de polícia, de justiça, pela Constituição de 88, adquiriu poderes, e 3 pessoas morreram com um buraco na cidade de Ribeirão Preto. Aconteceram tantas coisas e o Ministério Público esteve um pouco, ou na minha ótica, um pouco ausente dos fatos naquele momento. O Ministério Público hoje ele é muito bem estruturado e exerce, talvez até um pouco acima dos limites que a Constituição deu, de novos limites mais amplos, mas ele não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado ao Poder Judiciário, provocado. Então, possivelmente isso cause alguma estranheza a quem não é do ramo. Mas quando ele tem participado, sem visão política, e já atuou com visão política, que foi muito triste para a cidade, ele ainda pode ser um ponto de segurança para a comunidade, mas ele participou muito pouco dessas denúncias todas envolvendo o poder político da cidade. Nesse sentido, talvez as provocações não tenham acontecido. O povo, a sua sensação lá no seu escritório de advocacia, ou a sua percepção pública, o povo está desejoso, até demais, mais do que deveria, de paladinos, de heróis, Sérgios Moros, salvadores da pátria, etc. e tal. Por quê, doutor Brasil? Porque está passando da conta. O senhor mesmo já estava falando aí de excesso, não de exceção, sim, de excesso, né? E a gente tem muita preocupação com esse excesso, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, algumas lideranças fortes que se chamam de salvador da pátria, talvez sejam necessárias. Rebanho sem capitão não anda para frente, ele se perde do lado. Então, algum tipo de liderança será sempre necessária. Agora, a impressão que eu tenho é que mais de metade da população não está preocupada com esses acontecimentos, em sim em manter o emprego ou conseguir recuperar o emprego que perdeu. Enquanto nós vivemos uma situação aí com 12 milhões e meio, 13 milhões de desempregados e novas faces etárias assumindo o direito e a necessidade de buscar emprego, me parece que nós não conseguiremos trazer a visão política de luta, de reivindicação como um fator importante. Pergunta fácil agora para o senhor. A classe política brasileira tem jeito, tem conserto? Há luz no fim do túnel, doutor Brasil? A culpa é nossa, eleitor. Exato. A luz que vai iluminar isso vai depender de nós. Infelizmente, como nós falamos aqui, aos feudos, ao poder econômico. Não adianta, a eleição traz um poder econômico junto dela, que é inevitável. Quem não tiver o poder econômico dificilmente vai conseguir bater a própria porta de um partido, já não falo nem do eleitor, para conseguir a oportunidade de se eleger. Sou pessimista nesse aspecto. E com a classe política tão em baixa, cada vez mais se faz necessário, doutor Brasil, na opinião do senhor, que a iniciativa privada, que os formadores de opinião, que a sociedade, o exercício de fato e de direito, de cidadania, todo mundo se dê as mãos em um benefício comum para um crescimento de uma cidade, por exemplo, Ribeirão Preto voltar a respirar novos ares e um oxigênio diferente. Mais do que nunca se faz necessário o envolvimento de todos e a participação para valer de todos, arregaçando as mangas, doutor Brasil? Não tenha dúvida, mas até volto ao que eu falei. Se não tiver lideranças fortes, ainda que se chame de salvador da pátria, aquele que é capaz de induzir, de elevar, de convencer, que vai pegar o caixotinho, pôr no meio da praça e falar para quem está afastado da imprensa, dos jornais, procurando trabalho, eu não vejo a curto prazo. Um caminho possível, como lembrou o Bernardo, é a associação comercial dar alguns passos numa classe de empresários. Nas outras classes sociais, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, porque em Ribeirão são poucas as lideranças importantes. Quero agradecer ao João Marcos, doutor Brasil. Acho que o nosso telespectador tem uma visão bacana, inteligente,
do que está acontecendo em Ribeirão Preto e para só dar um pitaquinho aqui no final, Ribeirão Preto deu um exemplo, né, nas últimas eleições e não elegeu aquilo que seria, ou até isso ser julgado, mas inicialmente, pretensamente, projetos de pessoas que não combinam, né, com a sociedade, com os interesses da sociedade. Ribeirão Preto deu uma lição não elegendo esses vereadores e assim deve ser. Então, o que eu solicito e peço aos observatórios que estão funcionando lá na Associação Comercial, esse movimento vem para as ruas, Brasil Limpo, não sei o que lá, é que observem. Os primeiros passos estão sendo importantes. Nós temos que, primeiro, acompanhar, reivindicar e depois informar a população para que ela possa refletir isso lá no seu voto o dia que ela for lá para a urna, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e tenham todos uma boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda.